do, da lista de presença é sobre que turma que você é. Se você é dessa turma mesmo, é a turma N. Se você é de outra turma, está assistindo aula, está participando dessa reunião, é a turma que você tem lá, tá? Então, já postei no chat o link, vão lá rapidinho, deem uma joinha a hora que voltarem, para que a gente continue. Vamos. Mário. Kiara. Marlon. Cabecinha, Python. Ok, pessoal, podemos continuar? Então, hoje a gente vai falar de portas digitais. A gente já viu na aula passada, na reunião passada, falar um pouquinho de portas digitais. Então, se olharmos a nossa plaquinha do Arduino, estando com a mão na entrada USB, a mão esquerda, com a parte dos pinos virado para nós, na parte superior nós temos as entradas e saídas digitais. Essas entradas e saídas digitais, o nome já diz, né? Elas só podem ter dois valores, ligado e desligado, 0 e 1, com energia, sem energia. Então, por isso digitar, valor binário. Elas são nomeadas de porta 0 até a porta 13, ok? Então são 14 portas na parte superior, nomeadas, portas digitais, nomeadas de 0 até 13. Aqui fica já uma dica para vocês: não utilizem a porta 0 e a porta 1 para vocês fazerem programas normais. Se por acaso estiver fazendo um código e ele precisa de muita porta, aí tudo bem fazer o quê? Mas pode ser que ao descarregar o programa para a plaquinha dê erro. Então, se você estiver utilizando a porta 0 ou a porta 1, como é que eu faço? Você tem que interromper o circuito, por exemplo, tirando o GND da placa, o jumper do GND, descarrega o programa, depois liga o jumper do GND. Então, para evitar esse transtorno nas aulas, na medida do possível, a gente não usa a porta 0 e a porta 1. Elas são usadas para transmissão e recepção de dados, por isso a gente
e são um pouquinho mais complicadas, por isso a gente não trabalha com elas. Beleza? Primeira dica que fica: não usa porta 0 nem porta 1. Se vocês olharem mais atentamente, algumas portas têm um tiozinho na frente da porta. Por exemplo, a porta 3, a porta 5, a 6, a 9, a 10 e a 11. Esse tiozinho quer dizer que essas portas são portas PWM. E uma porta PWM eu consigo controlar a energia que eu envio para essas portas. Mas isso a gente vai ver lá na frente, mais para frente. Hoje a gente só vai trabalhar com porta digital normal, colocando energia ou tirando a energia dessas portas. Para trabalhar com essas portas no Arduino IDE, que é o primeiro que a gente vai trabalhar, a gente vai utilizar 3 funções. A primeira função que a gente vai trabalhar é o Pin Mode. Escreve desse jeito que está aí na tela mesmo. É uma função interna da linguagem e ela tem que ser escrito dessa maneira: Pin minúsculo, M maiúsculo e ODE minúsculo. Esse Pin Mode vai indicar se esse pino, essa porta, é de entrada ou de saída. Então eu estou informando que essa porta é de entrada ou de saída. Se ela for de entrada, a gente vai falar que é input. Se ela for de saída, a gente vai falar que é output. Então, Pin Mode, eu tenho 2 parâmetros. Eu informo qual é a porta e se ela é de entrada ou de saída. Ela tem outros parâmetros, outros valores de parâmetros, além do input e do output. Mas isso a gente vai ver lá na frente. Por enquanto a gente vai trabalhar só com esses parâmetros: entrada e saída, input ou output. A outra função que a gente vai trabalhar é a função digital write. Então também é escrito dessa maneira, desse jeitinho, com apenas o W maiúsculo. E aqui eu estou mandando energia ou tirando energia de uma porta que está conectada a um componente. Então é uma porta de saída, uma porta digital write. Eu estou escrevendo naquela porta, estou mandando dados para aquela porta. E ela também tem 2 parâmetros. Primeiro parâmetro, qual é a porta que a gente vai trabalhar, e o segundo parâmetro é se eu estou colocando energia ou tirando energia. Para colocar energia eu uso high, para tirar energia eu uso low. No lugar do high eu posso colocar o número 1 ou a palavra true, de verdadeiro. No lugar do low eu posso colocar 0 ou o número 0 ou false, também funciona. Mas nos códigos que se tem por aí, usa sempre high e low. Beleza? Além delas, a gente tem a digital head, que é para eu pegar dados de uma porta. Head, estou lendo o que está lá. Mas hoje a gente não vai trabalhar com esta função. Tranquilos até aqui? Beleza? Então, continuamos. Vamos falar um pouquinho agora de um circuito elétrico. Então, o circuito elétrico quando eu fui dar para os alunos essa aula de circuito elétrico, eu perguntei o que era circuito. Aí eles falaram: é de Fórmula 1, mas por que é chamado de circuito? Porque o final, a chegada, é o mesmo da saída, né? Então,
é um percurso fechado. E essa é a ideia de circuito também. A gente tem um trecho fechado. Se olharmos uma placa do Arduino, que nem essa que a gente acabou de modelar o circuito no Tinkercad, a gente vê que vai sair um jumper, percorrer o resistor, o LED e voltar para a placa. Então, um circuito elétrico. E quando a gente vai trabalhar com os alunos, a gente já começa a colocar também os símbolos, né? O que é o símbolo do resistor, que é esse que a gente vai ver agora. Então, o resistor serve para controlar a passagem da corrente. Ele diminui a passagem da corrente para não danificar o próximo componente. O resistor não tem lado, eu posso colocar de um lado ou de outro, ele vai funcionar da mesma maneira, não tem problema. E no nosso caso ali, a gente colocou na perna catódica do LED, poderia colocar na perna do ânodo do LED também, que não teria problema. Tá? O LED sim, o LED tem um positivo, e a perna positiva e a perna negativa, e eu não posso inverter. O resistor eu posso colocar de qualquer lado, que não tem problema. O símbolo do resistor é este vai e vem aqui, né, em vermelho, aonde a gente indica que é um resistor em um circuito. O segundo componente que a gente vai ver é um capacitor, que é um dispositivo que armazena cargas elétricas e, quando solicitado, libera essas cargas elétricas. Para se algum de vocês trabalha ou já foi, ou tem alguém que faz competição de som de automotivo, o cara que monta o carro dele lá para competir, ele coloca mega capacitor bem grande, porque a hora que dá aquele gravão que puxa muita energia, o sistema talvez não tenha energia para dar, mas o mega capacitor tem essa energia armazenada. Então, quando há a requisição, ele solta a energia para que o som do cara não caia. Então, quem faz competição de som automotivo usa esses mega capacitor. É claro que aqui a gente vai trabalhar com capacitorzinhos, não no começo, mas mais para frente, capacitorzinhos aí bem pequenininhos, nada exagerado, 10 microfarad, por aí. E o símbolo do capacitor é este aí, duas linhas paralelas. Tudo bem, pessoal? Continuando, a gente tem o gerador, ou a fonte de energia. Essa fonte pode ser mecânica, química, energia solar, energia eólica. Então, é aonde gera energia para um circuito. Ok? Hoje está muito em moda, né, a energia solar. Aí na região de vocês também está fomentada a energia solar? Já colocaram na casa de vocês? Eu ainda não. Tudo bem, pessoal? Estou falando para as paredes? Alô, oi, tudo bem? Aqui é Ailson. Eu ano passado participo da FLEGO, vocês conhecem? First Lego League, de Olimpíada de Robótica, né? Competição de robótica de SESI e Senai. A gente fez justamente um projeto com o Arduino de uma estufa automatizada, off-grid, com um painel solar fotovoltaico, e a gente conseguiu ser premiado no estadual. Que legal! Eu não cheguei a ver o projeto não, mas que legal. Então, joia mesmo. Alguém ia falar? Continuamos, pessoal?
Vamos embora. O próximo componente que a gente vai ver é o fusível. É um dispositivo de segurança que, quando passa uma corrente elétrica maior do que a capacidade dele, ele se rompe e interrompe o fornecimento de energia para aquele circuito. Ou, quando há um curto-circuito, ele também chega a cair, né, quebrar, estourar. Então, para proteção é muito utilizado, são muitos utilizados os fusíveis. O símbolo dele é esse retângulo aqui, passando a linha no meio dele. E por último, hoje a gente vai ver o interruptor ou disjuntor, que é para controlar se o circuito está fechado ou não. Então, eu ligando o interruptor ou disjuntor, eu mando energia fecho o circuito. Se eu interrompo ali, desligo o interruptor, o botão tic-tac ou o disjuntor, eu interrompo o fornecimento e abro o circuito. Ok? Então, esses aí são os componentes que a gente vai ver hoje. Os professores de física, aí, se puderem contribuir para a gente, ajuda um pouco. O que vocês têm para falar desses componentes aí, para nos ajudar a explicar melhor para os alunos? Profs de física, ajudem-nos. Fala, Nésia. Está desligado o microfone. Eu não estou vendo. Pronto. É assim, eu tenho bastante placas, sucata, né? De computador, de televisão, de ondas. Então, qualquer coisa que eu acho, assim, eu já desmonto. Até esse carregadorzinho que a gente usa do carro, né? Para carregar o celular, tudo. Eu levo na sala, a gente desmonta e passa para os alunos. Então, eu falo, olha, tem as pecinhas, eu já vou explicando, porque eu ainda não fui apresentada ao kit. Gente, me desculpa, mas o negócio tá lento. Tá? Mas eu estou usando esse esquema, trabalhando corrente elétrica, resistores, capacitores, e eu falo, olha o código, olha a letrinha que está antes do número. Então, assim, a gente está nesse conhecimento ainda, entendeu? Mas está fluindo, fluindo. E é interessante, porque eu falei com eles, ó, o negócio é o seguinte, não é para ficar só o que a professora fala na sala. A gente vai trabalhar com pecinha, essa turma agora é turma de pesquisa, então você vai lá, pergunta para o Google, que é resistor. Aí você coloca um monte de exemplo, um monte de placa, então estamos trabalhando assim por enquanto. Tá? Joia, muito bem elaborado na falta não, eles ficaram curiosos, porque eu falei assim, olha, vocês têm escola de estado, vocês têm 2 aulas por semana, nós vamos ter pouco tempo para brincar com as pecinhas, né? Vocês vão ter que saber, além de mexer com as pecinhas, saber para que serve. E vocês vão competir com escolas particulares, então vocês têm que correr atrás, né? Falei questão da pesquisa, que é conhecimento deles, que eles estão empolgados. Então, a professora já veio o kit? É que não veio ainda, mas veio metade, outra metade ainda não veio. Então você está passando aí, eu fico com coceira na mão, porque não pude nem pegar ainda. Não, nem vi, assim, mas é interessante essa parte aí, porque a parte mais assim, igual eu digo assim, porque eu trabalho muito física com os terceiros anos, é onde a gente aplica eletricidade, então é tudo detalhadamente essa parte. Aí eu já tenho que diminuir os cálculos e partir mais para manuseio, né? Mas tá funcionando por enquanto. Eu quero ver a hora que eles começarem a queimar os fusíveis, as coisas. Faz parte. Mas tá fluindo. Tá? Eles estão animados. Legal. Bom, então mais é isso alguém, aí. Pessoal? Contribuir aí com os conceitos de física para nos ajudar? Fala, Mário. Professor, quando eu trabalhei, que eu comentei na aula passada, a gente trabalhou sobre pelo menos a primeira lei de Ohm,
né? Para conhecer o conceito teórico. Falei que por que o resistor consegue fazer, né, essa resistência? Porque a energia não se perde, ela se transforma. Ele tem o efeito Joule, que é a transformação de energia elétrica em calor. Ele entender também os princípios da física, né? Esse conceito. Então, trabalhei resistência, a ideia, o que ela faz na corrente, né? Diminui a corrente, inversamente proporcional. Trabalhei esse conceito de proporcionalidade com eles também, para eles entenderem. E fiz também ali uma resoluçãozinha de exercício da primeira lei de Ohm. Na segunda lei eu trabalhei, porque não se encaixava nesse conceito da robótica. Então, olha. Mais alguém, pessoal? Contribuir com a gente? Não, todo mundo hoje com vergonha? Eu também, na aula passada, trabalhei a primeira lei de Ohm. Foi interessante, porque como eles são segundo ano, e o ano passado a física deles foi muito corrida, porque, na verdade, esse novo ensino médio, o que ele faz? Ele diminui as aulas, né, a quantidade de aulas, e, além do mais, você tem muito mais conteúdo. Primeiro ano que a gente trabalhava mecânica, você tem que trabalhar mecânica e a termologia. Aí, quando chega agora no segundo ano, ele só tem a física 1, que é a robótica, aí essa noção que eles vão ter só lá no terceiro ano, então trabalhar agora com eles está dando resultado. Tá joia. Mais alguém, pessoal? Eu concordo com a Aparecida aí na questão de que o conteúdo de física é maior que o conteúdo de matemática, por um exemplo, no ensino médio. É o maior, não tem. Tem a matriz de competências e habilidades. A gente tem a questão prática, a gente tem a questão experimental, a gente tem a questão tecnológica, a gente tem a questão de embasamento teórico, a gente tem conceito, a gente tem cálculo, a gente tem o método científico de todos os conteúdos da física e tempo. Tempo de sala de aula, que é o complicado. Então, eu concordo com o que os professores, os colegas falaram aqui sobre a questão de como aplicar os conceitos. A gente vai tentando trabalhar, então ali vai trabalhar, por exemplo, precisa amplificar a corrente, o que pode fazer? Vou reduzir a corrente, o que eu vou fazer? Eu preciso controlar a corrente, então o que eu vou fazer? Que tipo de equipamento pode fazer isso? A gente joga situações de problema e tem vários softwares, por um exemplo, que vão poder trabalhar isso, como o colega sugeriu da aula passada, por um exemplo, no PET Colorado. E daí a gente vai tentando aprimorar para eles terem conhecimento de física ali, também agregando a questão tecnológica, porque não pode se desprender. Eu acho que é meio consenso de todos os colegas da área de física. Joia, obrigado. Ok, pessoal, tudo tranquilo? Vamos para a prática, então? Então, a gente vai começar agora a pôr a mão na massa. Vamos escrever o nosso primeiro programa lá no Arduino IDE. Então eu vou compartilhar a minha tela aqui do Arduino IDE. Para que a gente fale do layout e escreva o primeiro programa. Deixa eu interromper aqui. Então, na medida do possível aí, vocês acompanhem aqui a tela, né? Pode separar em duas janelas e ir escrevendo o código sem problema aí. Deixa eu ver como é que tá. Então, alguém ergueu a mão aí. Fala, Mário. Professor, hoje eu tentei, peguei o Chromebook lá para baixar esse Arduino IDE. Eu estou nesse processo, né, pelo menos eu estou um pouquinho na frente. Eu, né, como professor, eu não passei para os alunos ainda. Eu não consegui rodar ele lá, fazer download. Não sei se eu escolhi a numeração dele, serial diferente, não sei o que aconteceu. Quando eu fui fazer a instalação, falou que não dava certo de instalar. O senhor sabe me falar alguma coisa? Existe um roteirinho
para instalar e rodar tanto o M-Block como o Arduino IDE nos Chromebook. Para começar, não pode ser visitante, no início ali, a hora que ele dá o login, você tem que entrar com o e-mail @escola, primeiro instalar o M-Link 2, para depois baixar a extensão do M-Block, para depois baixar a extensão do Arduino IDE, tá? Se você não tiver esse roteirinho, você me dá um alô lá no WhatsApp que depois eu posto para você, eu tenho aqui e te mando daí como fazer o passo a passo para instalar no M-Block, no Chrome. Trilha. Beleza? Tranquilos, pessoal? Mais alguma dúvida? O meu aqui é aplicativo, né? Tô no Windows, então não é o Arduino Web, é o Arduino 1.8. Já está na versão 2.0, mas muda pouquinha coisa, mais de layout, de menu, e eu acostumei com a versão 1.8, ela funciona muito bem, tô com ela aqui, não instalei a 2.0, mas a versão web, o menu é bem diferente desse que eu estou mostrando aqui para vocês. Fala, Nésia. Nésia? Estou dizendo aqui que está tudo em inglês, é assim mesmo? É tudo em inglês mesmo. Ih, complicou. Tá bom. O menu aqui você consegue, não sei qual versão que você está usando, o menu você consegue deixar em português, agora o resto é tudo em inglês. Tá? Só tá assim, em cima, tudo bem, arquivo, editar, Tá. ferramentas, ajuda, e depois o balacobaco. O resto é em inglês, não se preocupe. É normal. É desse jeito mesmo. Tá Ok, bom. pessoal? Então, Certo. vamos dar uma olhada aqui no layout da nossa Arduino IDE. Eu tenho um menu na parte superior, com as opções de arquivo, editar, sketch, ferramentas e ajuda. Lembrando, o nome que a gente dá para esse código que ele escreve aqui, a IDE chama de sketch. Então, o código do programa ela chama de sketch. Depois eu tenho na parte inferior da barra de menu, eu tenho uma barra de acesso rápido. E depois uma área de script, onde nós temos aí já duas funções padrões do Arduino, e na parte inferior, em preto, eu tenho a área de comunicação do Arduino conosco usuários. Então, ao abrir um arquivo novo aqui, um sketch novo no Arduino, ele coloca um nome qualquer. Então, ó, sketch mar 29B, o meu. O teu pode ser outro nome, não tem problema nenhum. Então, a primeira coisa que a gente faz é salvar. Eu vou lá, arquivo, salvar como, dou o nome que eu quero dar, no nosso caso aqui eu vou colocar LED 1 turma N. Então eu coloquei LED 1 N, clico em salvar. Agora aqui na aba fica o nome que eu dei. Tranquilos? Então aqui a gente troca o nome e já salva, porque se perder a energia, o programa que a gente está escrevendo, o sketch que a gente está escrevendo, não é perdido. Até onde a gente salvou, está salvo. Então nós temos aqui duas funções, void setup e void loop. A palavra void aqui em programação é quando uma função não retorna um valor. Mais para frente a gente vai tratar de função e aí a gente dá uma ênfase maior a esses tipos de função void.
o nome já diz, né? Setup. Então, no setup, eu falo ou faço a configuração do meu script, do meu programa. Notem que, depois da palavra setup, eu tenho um abre e fecha parênteses, que aqui, se tivesse parâmetros a serem trocados entre funções, eu colocaria aqui. E tem o abre e fecha colchetes. Aqui, tudo que eu escrever aqui dentro do abrir e fechar colchetes faz parte dessa função void setup, ok? Já vem escrito aqui, // but your setup code here to runs again. O que está falando aqui? Coloca o seu código de setup aqui. Tudo que tiver / é comentário. Então, qualquer linha que você tenha lá, / é um comentário que só serve para nós humanos. Para a máquina não serve nada. Por que que nós comentamos o nosso código? Porque daqui 6 meses, daqui 1 ano, eu não lembro o código que eu fiz. Conforme eu vou comentando, fica muito mais fácil entender um código lá na frente. Ou se vier outra pessoa para mexer com esse código que eu fiz, estando comentado, ele vai entender muito mais rápido do que ficar olhando o código em linguagem de máquina. Então, toda linha que é comentário, o Arduino pula. Essas linhas só servem para nós humanos, não servem para a máquina. Beleza? Dúvidas até aqui? Então vamos escrever a nossa primeira função. Pin mode 2 parâmetros e ponto e vírgula no final da linha. Então, pin mode é uma palavra reservada da linguagem e eu tenho que escrever dessa maneira. Não posso escrever com o M minúsculo ou qualquer outra letra maiúscula. Isso é reservado da linguagem e tem que ser dessa maneira. O que vem entre parênteses são os parâmetros que a função pede. No caso do pin mode, ele pede 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é a porta que a gente vai trabalhar. Então, nós trabalhamos lá no Tinkercad na porta 13. E o segundo parâmetro é se essa porta é de entrada ou de saída. Como eu vou ficar controlando a energia que eu mando para um componente, eu envio é uma porta de saída e eu escrevo output em maiúsculo. Vou comentar aqui só para ficar mais fácil. 2 parâmetros. Porta. E se é de entrada ou saída. Aí o input ao output. Então, tudo que eu escrevi nessa linha aqui, que está depois do / é comentário e a máquina nem vai ver isso aqui. Chegou no // o compilador pula. Para ele, isso aqui não é nada. Mas para nós humanos é muito importante eu comentar um código, porque o entendimento dele lá na frente será muito maior. É claro que nós vamos fazer um código aqui de 8 linhas, 10 linhas, mas imagina se você está fazendo um programa aí
com 500 linhas, 1000 linhas, e aí não comenta. Aí fica aquela salada, você para dar manutenção ou para corrigir algum probleminha, fica louco porque não está comentado o seu código, principalmente com o passar do tempo. Então aqui no setup nós configuramos a porta 13 como porta de saída, primeira função nossa. Dúvida, pessoal? A mudança na coloração do output lá muda alguma coisa ou não? Geralmente ele muda de cor. Quando você coloca output em maiúsculo, ele muda de cor. Mas se não mudar e não der erro, não tem problema nenhum. Daqui a pouco a gente vai verificar os erros. Se não der erro, é o Arduino que esqueceu de pintar aquela variável, aquela função. Fala, Rosilene. Rosilene? Nada? Não está conseguindo conexão. Bom, a hora que você conseguir falar, pode falar direto. Não precisa ganhar a mãozinha não, porque eu estou na tela onde eu não estou vendo vocês. Estou vendo só a tela do Arduino. Tranquilos? Então, fizemos a configuração. Configuramos uma porta 13 como saída. Próximo passo nosso é escrever o programa que eu quero que aconteça nessa porta. Então, agora a gente vai na função void loop. Isto é, essa função fica em loop eterno até eu desligar a máquina ou dar um comando em alguma situação para fechar o meu programa. Então, no void loop, a gente faz o código do programa que a gente quer que aquele sensor, aquele atuador, faça o que a gente ordenar. Então, nós vimos que para eu mandar energia para uma porta, eu uso a função digital writer. Digital write, também dois parâmetros. Primeiro parâmetro, porta, e segundo parâmetro, se eu estou pondo ou tirando energia daquela porta. Então, o high pode ser no lugar dele o número 1 ou a palavra true. Ok? Então, neste caso, eu estou mandando energia para a porta 13 com o parâmetro high. Mandei energia para a porta, temos que esperar um pouco. Para esperar um pouco, a gente usa a função espera, que em inglês é delay. Então tem um atrasozinho e essa função é em milissegundos. Então se eu quero esperar 1 segundo, o parâmetro é 1000. Então essa função trabalha em milissegundos. Então mandei energia, está com energia lá, esperei 1 segundo. E agora, se eu não colocar mais código nenhum, o que vai acontecer? Mandei energia, digital writer, high, esperei 1 segundo, vai voltar lá no void loop e começar de novo. Mandei energia high, porta 13, espera 1 segundo, volta lá. Digital write 13 high, manda energia para a porta 13, espera 1 segundo. O que vai acontecer com o meu LED nessas circunstâncias? Ele nunca vai apagar, porque ele estou acendendo de novo, espera 1 segundo, acendo de novo, espera 1 segundo, acendo de novo. Então, neste código, do jeito que está aí,
não vai apagar, vai ficar o LED aceso o tempo inteiro. Então, para eu apagar, eu vou fazer a mesma função, só que no lugar do high eu vou escrever low. O low pode ser ter o valor 0 ou false também funciona. Então, neste caso, com high eu mando energia, espero um segundo, tiro a energia, espero um segundo, mando energia, espero um segundo, tiro energia. Então, faço aqui um blink, um pisca na meu LED. Tranquilos? Então, este é o primeiro programinha que a gente fez aqui no Arduino, um programinha mais simples, aonde vou fazer piscar um LED conforme a uma determinada velocidade, neste caso 1 segundo aceso, 1 segundo apagado. Ah, eu quero que seja meio segundo, então ao invés de 1000 eu coloco 500. Então aqui a gente trabalha em milissegundos. Tudo bem até aqui, pessoal? Fácil? Beleza? Não é fácil não, professor. Vou ter que estudar um pouquinho Vai ter que mais. decorar esses comandos todos, Nossa, né? é Isso bem normal. puxadinho. Eu estou imaginando passar isso para os meninos. Ah, eles vão, primeira vez eles já sabem o que é. Sei não. Ok, pessoal? Então fizemos o nosso código, agora a gente vai verificar o código. Então venho aqui no Arduino, vou clicar no botão atalho de verificar. Então esse botão fica aqui debaixo da palavra arquivo, cliquei e o Arduino IDE vai verificar o código para mim, se não houve erro de sintaxe, se eu não escrevi alguma coisa errada, fora do padrão da linguagem. Se a resposta veio que nem essa daí, branquinha, quer dizer que não houve erro. Vou tirar um ponto e vírgula aqui e vou mandar verificar novamente. Aí vocês vão ver que agora ele vai dar resposta em vermelho falando que houve um erro, ok? Então, ele falando que esperava ponto e vírgula antes da palavra de lei, ok? Então, eu tirei o ponto e vírgula daqui, por isso que ele deu o erro. Geralmente o erro vem perto da onde está realmente o erro. Ah, mas tem exato naquela linha? Nem sempre é. Se é, por exemplo, uma questão de chaves, vou tirar uma chave aqui, ó, o fecha-chaves do loop, e vou mandar verificar. Ó, ele deu um erro ali no delay, falando que está faltando o chaves. Então, geralmente perto do erro que ele indica é aonde está o erro. E o erro aqui é sintático, de programação, de escrever alguma palavra errada, de escrever esquecer um ponto e vírgula, uma vírgula. Mas erro lógico ele não dá, tá? Então, se você fez um programa para somar dois números e eles não estão dando a soma certa, o erro não é de sintaxe, é erro lógico. Aí, erro lógico, as linguagens de programação não resolvem. É só a gente mesmo. Tranquilos até aqui? Então, verificamos se o nosso programa está certo, ficou branquinho. Antes de eu mandar carregar o programa para a placa, eu venho aqui no menu Ferramentas e vou verificar qual é a placa que está selecionada. No caso, tem que ser Arduino Uno. E se existe uma porta
selecionada. No meu caso é a com 3. Então, se a placa está certo e a porta está certo, beleza, vou mandar descarregar o programa para a plaquinha, ok? Então essa é uma verificação que a gente faz antes de mandar para a plaquinha. Mas eu coloquei meu cabo USB e eu não sei qual é a porta que está. Então o que eu indico? Tire a porta, o cabo da porta USB, você vai ver uma dessas portas, dessas cons, sumirem. A que sumiu é aonde está a placa do Arduino. Aí conecta de novo e seleciona ela, tá? Então tira o cabo, some uma dessas com, a que sumir é a que está com Arduino. Reconecta e seleciona ela, beleza? Então feito isso, vou clicar aqui no carregar para mandar o meu programa do computador para a plaquinha do Arduino. Então estou fazendo isso, ele vai rodar, descarregar e agora o meu programa já está rodando na minha plaquinha, acendendo o LED. Notem, a cada 1 segundo acende o LED, fica 1 segundo, apaga o LED, fica 1 segundo, acende o LED, fica 1 segundo, apaga o LED, fica 1 segundo e assim vai indeterminadamente. Enquanto tiver energia, ele vai ficar fazendo isso. Notem que existe também um LED interno da placa do Arduino que está piscando acompanhando o LED da protoboard. Por quê? Porque existe no Arduino um LED interno ligado na porta 13. Então, a porta 13 tem junto a ela uma ligação de um LED interno. Aí se fosse outra porta, ia piscar ali esse LED que está piscando? Não ia. Só vai piscar quando eu trabalhar com a porta 13. Isso serve para a gente... se eu monto um circuito e eu tenho dúvida se ele está funcionando ou não, eu descarrego o programa na plaquinha, na porta 13. Se funcionar na porta 13, o problema está meus jumpers, nos meus componentes. Se não, aí é problema da placa, aí é outro problema, tá? Então, junto com a porta 13, tem um LED interno do Arduino que pisca. Beleza? Fizeram aí? Alguém está com a placa física aí testando? Podemos continuar, pessoal? Eu não estou com a placa aqui, mas eu só contar um negócio para o senhor. Se eu tivesse feito esse código lá em bloco, no MBlock, convertido para o código em texto, copiado e colado aqui, daria certo? Daria. É isso que a gente vai ver agora. Tá? Na maioria das vezes, de lá para cá funciona muito bem, mas especialmente daqui para lá. Você pegar o código do IDE e jogar lá no Tinkercad, funciona. Tá? E de lá para cá também, na maioria das vezes. Quando a gente trabalha com alguns componentes mais que depende de uma biblioteca externa, de alguma outra coisa, aí é mais problemático. Mas coisinhas simples, que nem a que a gente está fazendo aqui, funciona direitinho. Ok, pessoal? Então, quem não está trabalhando com a plaquinha física, o que a gente vai fazer? Eu vou dar um Ctrl C aqui, copiar este código, Ctrl C, vou lá no Tinkercad, que eu deixei ali, deixa eu interromper e
compartilhar novamente a outra tela. Então, estou compartilhando o Tinkercad. E agora eu venho aqui em código, apago o código que está aqui, seleciono tudo, aperto Delete, Del, né? Apago tudo que está aqui. Aperto Del, não, porque está em simulação. Aperto Del, apago tudo e dou um Ctrl V, um copia e cola aqui. Então esse código é o código que estava lá no IDE. Notem pelos comentários que eu fiz no código que é o mesmo código que está lá. Então eu venho aqui e vou em iniciar simulação. Então notem que também funciona o código do IDE aqui no Tinkercad. O que é bom isso? Que eu posso fazer o código lá, trazer para cá e testar virtualmente sem ter que mexer com plaquinha. O aluno está lá no fim de semana em casa. Ele não vai levar o kit de robótica para casa. Mas ele, sabendo disso, ele pode montar o código dele, se ele tiver um computador, no Tinkercad. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, quem está fazendo aí e não está com a plaquinha física, que nem eu aqui na minha mão, vocês podem utilizar o código lá no Tinkercad sem problema nenhum. Para treinar mesmo, vocês podem ficar fim de semana brincando no Tinkercad, faz no IDE, copia no Tinkercad, funciona, não funciona, beleza? O bom de usar o IDE é que eu faço a verificação do código antes de mandar para o Tinkercad, porque no Tinkercad, pelo jeito, deixa eu ver aqui, já tiro essa dúvida minha, ele não fala onde está o erro. Vou tirar um ponto e vírgula aqui, só para a gente ver se ele vai dar o erro e aonde ele vai dar. Deixa eu tirar esse ponto e vírgula e mandar iniciar a simulação. Deu erro também. Tá? Então, também tem verificação de código aqui. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida que nós fizemos? O Marlon fez no Tinkercad. O desafio de Física 1 é só um semáforo? Não, o semáforo é as nossas reuniões desse primeiro trimestre vai até um semáforo com carro e pedestre, tá? Mas dali em diante, no segundo trimestre em diante, a coisa muda para outros programas, outros tipos de componentes. Esse primeiro trimestre que vai quase que tudo só mexendo com LED. Dúvida, pessoal? Deu certo aí? Beleza? Dúvidas? O que não deu certo? O que querem que eu mostre novamente? Se eu mostrar como o senhor copiou do Arduino IDE pro Tinkercad, eu agradeço. Então vou apresentar em tela cheia, tá? Então deixa eu apresentar primeiro. Então estou aqui no Arduino, seleciono tudo o código, né? Clico com o ponteiro do mouse aqui embaixo e mantenho clicado e levo até lá em cima. Com isso eu selecionei todo o código. Ctrl C, envio para a área de transferência. Copio. Vou lá no Tinkercad.
vou no código, seleciono o código que está lá, deleto, né, apago o código que está lá e Ctrl V, trago da área de transferência o conteúdo que foi colocado lá. Então, seleciono, Ctrl C, vem aqui, apaga tudo que tem, Ctrl V, copia e cola. Tranquilo? Essa seleção, para quem preferir fazer com o teclado, é mais fácil. Por exemplo, eu quero copiar esse texto. Eu aperto Shift, Ctrl, setinha, Shift, Ctrl, Shift, setinha para cima. Eu vou selecionando linha por linha. Ô, professor, lá no texto, quer dizer, lá no Tinkercad, Oi. lá onde quando aperto o código, eu não sei ir para o texto, como eu não tenho tô olhando aqui igual o teu, não tem o sim, texto. já mostrando. Então, pessoal, se eu quiser selecionar todo esse texto, vamos supor que tem 1000 linhas aqui. Eu vou até a última linha, não deixo o fecha-chaves de fora, aperto Shift, Ctrl, Home. Shift, Ctrl, Home, seleciono da posição do apontador, do cursor, até o início do documento. Então, posso usar essas teclas de atalho também, que a gente usa lá nos editores de texto. Então, você vai clicar em código, ó, eu não vi quem falou. Clicou em código, ó, o teu aqui vai estar escrito blocos, provavelmente. Vai estar dessa maneira. O meu não aparece, é por isso. Você clicou em código? Ah, tá. Tá, cliquei. Apareceu? Aparece aí o blocos. Vem aqui, texto. Continuar, Nossa. muda para texto. O meu não tem essa setinha, por isso que eu não consigo pôr no texto. Você pôs bloco? Código, bloco, Deixa eu voltar aqui. não aparece isso. Por isso. Você colocou o Arduino IDE? Aham. A plaquinha aqui, a plaquinha do Arduino. Se não tiver ela, não aparece. Então você vem em código, olha, vai estar desse jeito. Você vem em código, está selecionado blocos, eu venho e seleciono o texto. Clico em continuar, ele muda de bloco para texto. Tudo bem, pessoal? Beleza? O Tinkercad salva automático. Então, se eu quiser voltar no menu na tela inicial, só clicar aqui no ícone do Tinkercad e volta na tela inicial. Beleza? Vamos agora fazer esse mesmo código no MBlock. Então, vou começar um bloco novo, um programa novo. Beleza? Até aqui? Então, agora peguem o MBlock aí. Quando forem trabalhar com os alunos, é bom cada um se logar no MBlock. Neste caso meu aqui, eu estou logado, tá? Se eu clicar aqui nos meus projetos, vai aparecer a listagem dos meus projetos. Porque quando eu clicar em guardar, ele guarda automaticamente na nuvem esse código para mim. Então, no MBlock, é bom eu estar logado, o meu aluno estar logado, para que eu guarde ele guarde esse programa na nuvem. E aí ele consiga acessar de qualquer máquina e não só a máquina que ele tem lá. No caso dos Chromebook, ele só vai conseguir fazer dessa maneira, salvando na nuvem. Ok? Então, para quem abriu o MBlock aí, este é o layout do MBlock. Nós temos uma área esquerda inferior, aonde a gente vai trabalhar os dispositivos, os atores e o fundo.
Na área esquerda, aqui onde tem o panda, é onde vai aparecer o meu cenário, os meus atores, o que está acontecendo. Este caso do aqui nosso da robótica educacional, a gente quase que não vai trabalhar com atores e com fundo. A gente vai trabalhar com as placas, com o Arduino. Agora, no caso da robótica primeiros passos, a gente vai trabalhar com ator, fundinho, com fundo. Quem está aí com a robótica primeiros passos, segundo ano, já está trabalhando, fazendo jogo, fazendo uma narrativa aqui no M-Block, ok? Depois aqui eu tenho a área de blocos, de grupos de blocos. Então, conforme o grupo que eu seleciono, aparece os blocos daquele grupo, ok? Então aqui eu tenho os grupos. Ao clicar no grupo, vem os blocos daquele grupo. E eu monto o script clicando no bloco e arrastando para a área de script. Eu vou arrastando os blocos que eu quero para a área de script. Ah, não quero mais um bloco. Clico nele e arrasto para a área de blocos, abre a lixeira e eu tiro o bloco. Então eu trabalho colocando blocos e tirando blocos que eu não quiser mais. Então, coloco na área de script, quando eu não quero mais, tiro da área de script. Quando a gente for trabalhar com o M-Block para a plaquinha do Arduino, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que se a placa do Arduino está selecionada. Então eu venho aqui em dispositivos e vejo se a placa do Arduino está selecionada e se está presente. Se eu vou instalar o M-Block na máquina pela primeira vez, a placa do Arduino não é selecionada. Aí eu vou apagar a placa que está aqui, clicando no xizinho, vou em adicionar, abre a biblioteca de dispositivos e eu rolo até achar o Arduino Uno. Ele vai estar com o maisinho que nem aqui, eu clico no maisinho, ele descarrega aqui no Arduino, no M-Block, os drivers, a biblioteca dessa plaquinha, eu clico aqui na estrelinha e clico em OK. Com isso, um Arduino vai ficar aparecendo aqui. Então, primeira coisa que a gente faz é verificar se a plaquinha da Arduino é a selecionada. Beleza, pessoal? Então vamos montar o mesmo código que nós montamos lá no Arduino IDE. Então venho aqui no bloco, no grupo de bloco eventos, pego o bloco quando o Arduino Uno começar. Todo programa aqui trabalhando com o Arduino vai ter este bloco por primeiro. Ah, mas eu pus e não há, o meu não, aqui no evento não tem esse bloco para eu começar. Provavelmente você não selecionou a placa do Arduino, aí não vai aparecer esse bloco. Por isso que primeiro a gente coloca o dispositivo para depois começar a programar. Lá nós tínhamos o void loop, que era repetir para sempre. Eu vou aqui pegar em controle o bloco repetir para frente sempre e colocar aqui. Então, também tenho, entre aspas, o void loop repetir indefinidamente. O próximo código que a gente tinha lá era para mandar energia para a porta 13. Isso a gente faz aqui clicando em PIN, definir saída pino digital, não é 9,
é 13 como alto. Então aqui eu estou mandando energia para a porta 13 com o parâmetro alto. Ah, mas não precisa falar aqui que é de saída ou de entrada? Não. O bloco já faz isso para nós. Então eu não tenho que me preocupar e falar, ó, esse pino é de entrada, esse pino é de saída. Conforme o bloco que eu coloco, isso já é feito automaticamente pelo M-Block. Depois de eu mandar energia, o que nós fizemos? Colocamos a função delay, que é uma espera. Então eu venho aqui no grupo controle e coloco esperar 1 segundo. Bom, mandei energia, esperei 1 segundo, agora eu tenho que tirar a energia e esperar 1 segundo. Vou duplicar esse código que eu fiz e no lugar de alto eu coloco baixo. Então aquele código que eu coloquei com as funções lá no Arduino IDE é esse código do M-Block. Manda energia para a porta 13, espera 1 segundo, tira energia da porta 13, espera 1 segundo, manda energia para a porta 13, espera 1 segundo, tira energia da porta 13, espera 1 segundo e fica aí uma semana se não desligar a energia da plaquinha. Beleza, pessoal? Tranquilos? Então prestem atenção nesse código que está aqui. Vou mostrar para vocês o código do Tinkercad, do bloco. Texto, eu vou para bloco. Então esse aqui em laranja é o código do Tinkercad. É parecido com o do M-Block, mas não é igual. Notem que aqui eu tenho o setup, né, o início, e o para sempre separados. Aqui no M-Block eu não tenho setup, não tenho nada, já começa quando o Arduino Uno começar e manda bala, faz o código. Então não dá para copiar o código de blocos, nem do M-Block para o Tinkercad e nem do Tinkercad para o M-Block. O que dá para copiar é o código na raça, aquele escrito numa linguagem de programação. Aí eu posso enviar para o Tinkercad do Arduino e trazer do Tinkercad para o Arduino. Mas o mais comum é fazer na IDE do Arduino e depois copiar para o Tinkercad para ver se aquele código deu certo. Beleza? Deu certo de vocês aí? Copiando para o Tinkercad. O M-Block funcionou também. Aqui no M-Block, como é que eu... Deixa eu partilhar aqui de novo, nossa aula está quase no fim. Então, como é que eu faço para mandar o código do M-Block para a plaquinha do Arduino? Então, isso que eu vou fazer agora. Eu venho aqui, deixa eu trocar aqui para vocês verem que eu não estou com H. Vou pôr 0.1 segundos, 0.1 segundos. Então, se vocês olharem aqui, a minha plaquinha está piscando devagarzinho. Quer dizer, parou de piscar. Está piscando devagarzinho. Então eu vou lá no M-Block, vou mandar esse código para a plaquinha. Primeira coisa que eu faço, eu venho na parte inferior esquerda, quase escondidinha, clico em conexões. Abre a parte para eu escolher a porta.
Se o Arduino é original, ele já mostra aqui, mas esses Arduinos nossos não são originais. Então eu tenho que checar ou mostrar todos os dispositivos conectados. Deixo ali selecionado, clico em conexões. Notem que vai aparecer o texto erro de conexão, porque eu estou conectado com a IDE do Arduino. Então deixa eu fechar meu Arduino aqui. Fechei. Cliquei em conexões de novo, ó, apareceu conectado. Então eu tenho que escolher se eu vou trabalhar com o IDE ou com o M-Block. Tenho que desligar um para funcionar os outros. Os dois juntos dá zebra. Ok? Então conectei com a placa. Clico agora aqui no canto inferior esquerdo em carregar. Então, se notarem, a plaquinha aqui vai piscar e meu LED vai piscar bem rapidinho agora. Descarreguei o programa, olha lá, ó, meu LED está bem rapidinho, 1/10 de segundo para acesa, apagada, acesa, apagada. Então é assim que a gente faz a conexão aqui no M-Block. Beleza, pessoal? Tranquilos? Dúvidas? Tem que fazer, testar, errar. A gente só aprende errando, tá, pessoal? O ponto e vírgula que você vai esquecer vai dar um erro. Uma palavra que você vai escrever errado vai dar erro. Mas é assim que aprende. Não tem outro jeito sem tentar. Como vocês viram, a gente não precisa do físico para fazer funcionar. Você pode escrever o código no Arduino, IDE, montar o circuito no Tinkercad e testar para ver se está funcionando. Então, não necessariamente precisa por enquanto, do físico. Lá na frente vai ter alguns componentes que a gente vai precisar, porque o Tinkercad não tem aquele componente instalado. Aí a gente vai precisar instalar, mexer só com o Arduino IDE. Mas no caso de programinha simples assim, não é problema a gente utilizar o Tinkercad para rodar o programa do IDE. Coloquei no chat aí aquele Contribua Conosco, que é o link para vocês falarem do conteúdo da reunião, se expressarem, se quiserem, lá para a Secretaria de Educação. Beleza? Tudo bem? Desculpa da aula ser corrida, mas não tinha outro jeito da gente pôr tudo isso em dia, né? Para as próximas aulas, na medida do possível, vamos tentar estar com o físico na mão também, quem tiver oportunidade. Quem não tiver oportunidade, a gente continua desse jeito, faz no Tinkercad, escreve no IDE. O M-Block não tem jeito de passar para o Tinkercad, mas do IDE para o Tinkercad tem jeito. Tranquilos? Vamos ligar as câmeras para tirar a nossa foto, sorrindo, erguendo a mãozinha para aparecer o nome em destaque. Ok? Então, aquele sorrisão. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Qualquer coisa, posta lá no WhatsApp que a gente ajuda no que puder. Quem que levantou a mão? Rômulo. Fala, Rômulo. Anésia. Levantou a mão aí. Boa tarde. Eu cheguei atrasado, né? Vim de outro colégio. Eu não sei como foi a frequência de hoje, que já foi feito.
Deixa eu passar o link para você. Tá. Deixa eu pegar aqui. E eu tô só aprendendo, porque na verdade eu tô mais como ouvinte a princípio, né? Mas vai aprendendo. Pega uma plaquinha, pega o Tinkercad aí. Vamos ver se até lá eu consigo. O Tinkercad já quebra o galho e não precisa da plaquinha. Você faz o circuito lá, faz o código e vê se funciona. Tá no chat já. Eu lembro meu irmão mais velho, criancinha ainda, ele desmontava rádio, televisão, fazia, inventava um monte de coisa, fazia aqueles cursos, na época por correspondência, Telecurso da vida? telecurso. Ixi, ele mexe com todas essas coisas. Pra ele é brincadeira. Mas tá bom, eu vou fazer aqui a frequência então. Tá, joia. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Nézia.